financeira. Ele nunca escondeu, e todo mundo sabe, observa e vê bem que ele tem uma paixão pelo Flamengo, que o Flamengo o conquistou, ele conquistou o Flamengo, tem uma relação excepcional com os jogadores, tem um elenco maravilhoso, reforçado, tem tudo para continuar. Mas realmente, tudo isso que aconteceu nesse meio tempo, a pandemia que mexe com a cabeça de todo mundo, certamente mexeu com a dele. A gente lembra que ele chegou até a ser suspeito de estar com vírus, foi lá, fez o exame, aí deu negativo, foi para Portugal, ficou um tempo, voltou. Muita coisa passa na cabeça da pessoa. Se não tivesse acontecido isso, poderia estar o Flamengo jogando, de repente estaria aí já no mata-mata de Libertadores, tudo diferente, muda tudo. Então a gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Apesar de tudo isso, eu acho que tem tudo para renovar. A questão é grana, porque essa pandemia também afeta economicamente todo mundo, e o Flamengo também. Então é óbvio que ele não vai querer abrir mão, ele quer a valorização dele pelo excelente trabalho que ele fez. Por outro lado, o Flamengo tem problemas, de repente não vai conseguir pagar, ainda mais em euro. Então eu acho que a discussão, o problema está sendo em cima disso. De repente, até mais do que a questão de até o meio do ano, até o final do ano que vem, eu acho que é mais fácil eles chegarem a um acordo em relação a isso do que em relação à grana. De qualquer maneira, eu acho que vai dar certo. Bom, como é que você vê essa situação, Ilan? Quando o Jorge Jesus voltou para o Brasil, a gente via o pessoal falando assim, se ele voltou é porque ele vai ficar no Flamengo mais uma temporada. Não, ele voltou porque ele tem um contrato até o dia 19 de junho. E se a coisa estivesse fácil, o contrato já tinha sido assinado. Se ele não foi assinado até agora, não foi anunciada até agora a renovação, é porque alguma coisa realmente está pegando. Mas ele poderia não ter voltado, né? O Flamengo poderia ter aberto mão dele, se entendesse que ele não renovaria, já de repente aproveitar esse tempo para encaminhar o acerto e o início de trabalho com outro treinador. Eu vejo um pouco além até da volta dele. Eu entendi, quando ele embarcou lá de Portugal para o Brasil, ele deu uma entrevista coletiva para os jornalistas lá em Portugal, ainda no aeroporto, e eu vi uma mudança de tom do Jesus ali, da forma como ele já falava do Flamengo e da possibilidade de ficar. Ele sempre foi muito evasivo, muito reticente sobre essa renovação, antes da pandemia. Sempre frisou que gostaria de ficar, que estava feliz no Flamengo, mas nunca foi muito assertivo sobre a possibilidade real, sobre uma quase certeza de ficar. E eu achei que o tom dele mudou já na volta ao Brasil, e quando desembarcou aqui também, chegou a falar com jornalistas no aeroporto, achei que o Jesus falou já de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais sólida sobre a permanência dele. A informação que eu tenho é que a renovação está bem adiantada, estão tratando só de detalhes finais, estava pegando um pouquinho a coisa da premiação, dos bônus por metas alcançadas, e o Jesus ganhou muita coisa, está ganhando muito título. Se o Flamengo for pagar premiação alta em cada taça que ele levantar, de turno, de Supercopa, disso e daquilo, claro, vai sair bem mais caro o contrato dele. Então está pegando um pouquinho isso, estava pegando até pouco tempo atrás, mas a informação que eu tenho é que a coisa está bem adiantada e ele vai renovar, viu, Theo? O de bônus, ele ganhou mais de 25 milhões de reais com relação às conquistas dele com a equipe do Flamengo. Ele ganhou, mas ele entregou, Lai. O Jorge Jesus, eu acho que o que está pegando nesse momento, como vocês falaram, é a questão financeira, e nesse momento, e até pelo exemplo que o Flamengo teve e de sucesso na negociação com o Gabigol terminou o contrato dele e o Flamengo não tinha contratado o jogador junto à Inter de Milão. E a expressão que o vice-presidente de futebol do Flamengo gosta de usar, né? O gelo no sangue. Então, o Flamengo está conduzindo essa negociação da mesma forma. Tem até o dia 19 de junho, e além disso, se termina o contrato e não tem jogo, ainda o Flamengo tem um tempinho para sacramentar essa negociação. Mas eu acredito que a renovação dele vai ser feita antes desse prazo. Estou na mesma linha do Ilan. A vontade do Jorge Jesus, né, a forma de ele querer continuar no Flamengo, isso pesa e muito. Porque aqui no Brasil ele já veio para ganhar menos. E nesse momento, com toda a crise do coronavírus, nenhum clube concorrente tem uma proposta para tirá-lo daqui, de Portugal, por exemplo.
Então, não tendo concorrentes, ele quer ficar. Aliás, a pandemia pode ter contribuído essa situação financeira para ele não seguir pedindo o que ele queria antes, porque ele está ciente da atual situação financeira do clube. E pela boa relação que tem, especialmente com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, eu acredito na permanência do Jorge Jesus. E é claro que é uma negociação que já vem de um tempo. O valor das premiações é algo que está barrando essa confirmação da permanência, mas que vai ser sim anunciada aí até o dia 19 de junho. Nadine Basso, como é que você espera o final desta novela? Eu sei que você também gosta de uma novela. Gosto sim, essa aí tá longa. A verdade, para mim, são só os valores. Eu acho que a questão do bônus mesmo de se fechar, até porque o nosso dinheiro não está valendo nada em relação ao euro, então isso está pegando, porque no começo já falavam que muita gente ficava especulando, disse que o Jorge Jesus não queria ficar no Rio de Janeiro porque era violento. Ele já demonstrou várias formas de que gosta do Rio de Janeiro, é apaixonado pela torcida do Flamengo. Se fosse a pandemia, para mim, ele nem teria voltado. Eu acho que ele teria esperado, já que o futebol aqui parece que não vai voltar tão cedo, até o final do contrato dele, talvez a bola nem estaria rolando. Então, para mim, se fosse em relação a a questão emocional, em relação à pandemia, de ficar em Portugal, ele nem teria voltado. Para mim, a questão é mesmo a financeira, em relação ao quanto que ele vai ganhar no bônus aí das competições, e acho que o Flamengo, se sabe que ele é um técnico vitorioso, com certeza vai tentar entrar nesse acordo, e para mim o final será feliz dessa novela. Ele fica no Flamengo. Bom, aí está tendo uma novela também, já de muito tempo, com relação a essa crise da pandemia, com relação à volta do futebol carioca, à volta do futebol brasileiro. E tem uma novela principalmente no Rio de Janeiro. De um lado a gente tem o Vasco e o Flamengo, do outro lado a gente tem o Botafogo e o Fluminense. E aí pintam algumas declarações que eu acho de extremo baixo nível. Aí a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de alguma coisa séria, aí aparece o senhor Carlos Eduardo Pereira, que já foi presidente do Botafogo, é da situação do Botafogo, e diz assim, não aceitaremos pressão contra um diagnóstico científico. Esporte terá que aguardar. O Rio não está pronto para voltar. O presidente do Flamengo não tem que comentar a situação do Botafogo. E isso reflete alguns traumas da história, levaram muito olé e levaram 6-0. Eu acho que isso aí, a gente poderia ter coisa mais interessante para discutir no lado científico, né? A gente está vendo troca de farpas dos dois lados, principalmente Flamengo e Botafogo. Já chegou o Madureira para falar do Fluminense. Eu acho que a postura, a gente já chegou a comentar aqui no debate final, a postura do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, Abel, para mim, ela está sendo uma postura mais bacana com relação a isso. A gente não está discutindo a volta do futebol. A gente está discutindo a volta do futebol, porque hoje nós tivemos no Brasil, pelo 4º dia consecutivo, mais de 1.000 mortos. 1.124 pessoas morreram nas últimas 24 horas no Brasil. Já atingimos 27.878 pessoas. Nós já somos o 5º país em mortes. Enquanto a Europa já está saindo do isolamento, a gente não chegou no pico ainda, e aí fica esse bate-boca, do lado do Botafogo, do lado do Flamengo, do lado do Vasco, e o Fluminense, por enquanto, está tranquilo. Concordo, e vou te falar com toda sinceridade, Otel. Eu acho que a rivalidade é muito legal, até brincadeiras como essa, às vezes de provocação, são válidas, mas acho que não nesse momento. Nesse momento, eu prefiro a primeira parte do discurso aí do ex-dirigente do Botafogo, me fugiu o nome dele agora, mas enfim... Carlos Eduardo Pereira. Carlos Augusto Montenegro. Não, esse que falou agora. É outro. Esse que falou agora. Esse que falou agora é Carlos Eduardo Pereira. Bom, primeira parte dele, quando ele fala da parte técnica, da parte médica, vamos discutir nessa levada, tudo bem. Agora, acho que não é hora de você ficar trocando farpa, falando de goleada, disso, de aquilo, provocando. É hora da gente discutir com seriedade o que pode ser feito, o que deve e não deve ser feito. Porque, como você colocou bem, a gente não precisa repetir, todo mundo está vendo aí, a situação é muito séria, muito triste, muito grave. Então, vamos deixar essas brincadeiras de lado para quando voltar ao futebol e vamos discutir com seriedade, vamos ver o que deve ser feito, o que não deve.
se a gente está tentando dar um passo à frente ou não, que eu acho que tem alguns clubes que estão, entre eles o Flamengo, e deixar essas provocações de lado, porque eu acho que nesse momento não levam a nada. Eu acho que não é hora disso. Bom, em cima disso, a gente vai trazer agora uma declaração mais forte, dada pelo doutor Marcelo Almeida, que é o presidente do Goiás Esporte Clube, porque lá em Goiás também está tendo esse bate-boca. De um lado tem o Vila Nova querendo a volta do futebol de qualquer maneira, do outro lado tem o Goiás. O Goiás foi o time que parou o campeonato goiano.